dia, pessoal. Bem-vindos novamente à nossa palestra de hoje, a nossa atividade do Dia de Darwin 2022. Eu sou a Márcia, faço parte da equipe da Divisão de Difusão do Museu de Zoologia, e hoje hoje é o nosso último dia de Semana Darwin, né? Dia de Darwin que se estendeu um pouquinho para a Semana Darwin. A nossa palestra de hoje foi gravada e eu vou receber uma pessoa muito querida da gente, muito parceira, sempre pronta para participar de todas as atividades na exposição, nas palestras, nos eventos, nos dias de Darwin. Então, é uma pessoa que está sempre pronta a contribuir para a divulgação científica, né? Ela já foi estagiária do serviço educativo, ela já foi aluna de mestrado, de doutorado do laboratório de malacologia aqui do Museu de Zoologia. Então, eu gostaria muito de chamar a Bárbara. Bárbara pode entrar na nossa transmissão. Oi, Bárbara, tudo bem com você? Muito obrigada novamente pela participação. É muito legal ter você aqui de novo com a gente. É uma parceirona. E hoje ela vai fazer uma palestra muito legal, uma nova abordagem, né, de pesquisa, uma nova participação mais ativa da sociedade nos trabalhos de pesquisa, e que talvez, não sei bem, não seja uma coisa tão conhecida das pessoas, né? Parece que é uma coisa nova e relativamente nova, e ela vai falar um pouquinho sobre ciência cidadã hoje, e a gente vai ficar aqui assistindo a palestra, e daqui a pouco a gente volta para finalizar a nossa Semana Darwin, e lembrar que hoje a gente tem uma surpresinha que vai estar disponível, que é aquela surpresinha que a Daniela falou na última live que a gente teve ao vivo, que foi quinta-feira passada. E então é isso, tá? Bárbara, muito obrigada novamente. E eu vou deixar com você, porque eu sei que você vai dar conta com certeza sozinha, tá bom? A gente está por aqui. Estou muito curiosa para assistir a sua palestra, tá? Muito obrigada, vamos lá. Perfeito, muito obrigada, Márcia, Beatriz, obrigada pelo convite, a chamada que vocês fizeram, não tinha como não participar, né? Então, aqui, produzir conteúdo para o público é muito bom. Então, a Márcia já fez a minha apresentação, né? Sou praticamente quase uma peça de museu aí do Museu de Zoologia. E aí, hoje, então, vou apresentar para vocês um pouquinho sobre ciência cidadã. Então, eu trouxe uma apresentação aqui para a gente ir seguindo, né? Para a gente ir seguindo juntos e juntas. Então, muito bom dia a todos e todas. É um prazer sempre fazer parte dos trabalhos de divulgação científica aqui no Museu de Zoologia, uma casa que me acolheu. E eu sempre quero estar produzindo junto com vocês aí para retribuir um pouquinho de tudo isso que o museu trouxe para mim, né? Então, quando a Márcia fez a chamada, né, para a gente trabalhar com temas no Darwin Day, né, eu pensei muito na ciência cidadã, né, que é uma modalidade que a gente vai conversar um pouquinho hoje, que explodiu na pandemia, né? Então, existem alguns artigos mostrando que as atividades de ciência cidadã na internet, sim, tiveram subidas vertiginosas, e muita gente aqui no Brasil não sabe o que é ciência cidadã, nem sabe que pode participar de projetos de ciência cidadã. Então, para acalmar os ânimos e tirar todas as dúvidas e apresentar para vocês um pouquinho de alguns projetos muito legais que existem na ciência cidadã, eu trouxe esse material. Então, a gente vai navegar um pouquinho nas águas misteriosas da ciência cidadã. Então, aqui, vamos começar falando um pouquinho sobre ciência, né? Então, para a gente falar sobre ciência cidadã, a gente tem que entender primeiro o que é ciência.
Então, é muito fácil, assim, a gente está falando, hoje em dia, né, principalmente nesses tempos, né, da pandemia e tudo mais, se fala muito, né, sobre a ciência, né, a ciência faz isso, a ciência entrega não sei o quê, a ciência vai salvar nossas vidas, mas no final das contas, o que é a ciência, né? Então, quando a gente fala em ciência, a gente fala em duas coisas, né, muito importantes. Um corpo de conhecimento produzido, né, pela humanidade. Então, a ciência ela se relaciona a uma certa conhecimento produzido, mas também se refere a um processo de produção de conhecimento. Então, né, você pode ficar sentado assim, na varanda da sua casa, na sua janela, e observar fenômenos. Né? Então, você está vendo as nuvens passando, a chuva, um pássaro que desce no seu quintal, pega uma frutinha. Então, você está fazendo observações. Quando que essas observações elas podem virar conhecimento? E que tipo de conhecimento? Né? Então, quando a gente fala em ciência, a gente fala em um conhecimento, né, em um processo de produção de conhecimento padronizado, né, para que esse conhecimento ele seja o que a gente chama de falseável, né, que a gente possa reproduzir esse processo e chegar nos mesmos resultados ou nas variações desse resultado. Né? Então, vamos dar uma olhadinha nos processos de conhecimento científico. Ai, não consigo tirar esse Google Drive daqui, mas é qualquer coisa a gente... ele fica aí, acho que ele não vai atrapalhar muito. Enfim, quando a gente está falando, né, de ciência, a gente está falando de um processo de produção de conhecimento. Né? Então, a gente fala sobre o método científico. O método científico é como se fosse uma receita de bolo para a gente fazer ciência. Né? Então, existe uma série de processos e fases que a gente segue para chegar no resultado, para chegar num resultado, né? Então, quais são esses processos, né? Quais são essas fases do método científico? A gente começa com uma observação, como eu tinha comentado com vocês. Vocês olharem pela janela, né? É a observação. Quando vocês observam um fato, é comum a gente se fazer várias perguntas sobre aquilo que a gente está observando. Nossa, por que esse pássaro escolheu essa semente? Nossa, por que está formando essas nuvens aqui? Por que está formando essas nuvens? Né? Por que está ventando? De onde vem esse vento? Aquela famosa... A gente parece aquelas crianças que estão naquela fase da exploração que faz milhões de perguntas. Né? Então, você faz a observação, faz a pergunta, e aí você mesmo, né, mesma faz uma hipótese. A hipótese ela seria uma sugestão de solução para aquela pergunta. Então, você cria uma hipótese. Esse pássaro escolheu essa frutinha, talvez porque ele gosta dessa fruta. Beleza. Então, você tem uma hipótese, que ele gosta daquela fruta. Aí você parte, né, de acordo com a produção de conhecimento científico, você parte para a experimentação. Então, você vai desenhar um experimento para testar a sua hipótese. Então, eu posso colocar lá no meu quintal várias frutas diferentes, incluindo aquela que o pássaro pegou, e aí vou ver qual que o pássaro vai escolher. Vou repetir esse experimento por dias, por semanas, por meses, para ver qual é a preferência desse pássaro, né? E aí, eu anotando lá todo dia, vou na minha janela e anoto que a fruta que o pássaro pegou. Então, eu tenho resultados. Quando você tem os resultados, você analisa esses resultados para ver se os resultados respondem à sua hipótese, né, inicial ou não. Caso elas não respondam, você pode ter um resultado totalmente diferente da sua hipótese, tá tudo bem. Assim como você pode reformular a sua hipótese. Beleza, tá tudo bem. O que importa é que o seu resultado ele vai servir para compor, né, o corpo de conhecimento científico. Né? Então, ele vai servir, né, para alimentar teorias, para alimentar leis. Né? Então, o resultado que você traz, né, fazendo a receita de bolo do método científico, né, serve para você compor o que a gente chama de conhecimento científico, porque ele foi feito através de um sistema, né, de um método, de um rigor. Né? E aí, quando os cientistas vão publicar os seus resultados, né, quando você tem lá o resultado, as frutas que o pássaro gostou, né, você tem lá os resultados tudo bonitinho, você precisa mostrar esses resultados para a comunidade científica. E como você mostra esses dados? Né? Então, quem coletou os dados, né, ele precisa fazer uma publicação, né, precisa publicar esses dados cientificamente. Então, essa publicação, ela não pode ser feita num blog, ela não pode ser feita num post de Instagram, ela não pode ser feita num grupo de WhatsApp da família. Não, essa publicação, ela precisa ser feita seguindo algumas diretrizes, né? Então, ela precisa ser, o que a gente costuma falar, essa publicação ela precisa ser revisada por pares,
né? Normalmente em um periódico, né? Já especializado na área. E aí ele quando você manda, né? Você escolhe lá a revista que você quer mandar, revista científica. Você vai mandar os seus resultados, né? O seu manuscrito, e o seu manuscrito vai ser analisado primeiro por um editor. Depois ele vai ser revisado por pares, né? Normalmente os editores eles escolhem entre 2 a 3 revisores anônimos para revisar o seu trabalho. E aí eles vão revisar, vai ver se está tudo certinho com os métodos, se está tudo direitinho com os resultados, e aí sim o seu trabalho pode ser publicado. Normalmente esse processo demora alguns meses até anos, né? Entre você submeter, né? Você mandar um trabalho e os revisores, né, verem se está tudo certinho, né, fazer perguntas, você como a pessoa proficiente nos dados responder essas perguntas, às vezes pode demorar de meses a anos, por isso que a publicação científica ela demora um pouco mais. Depois de passar por todo esse processo, a revista publica o seu trabalho, e aí sim você pode compartilhar na rede social, você pode compartilhar no Instagram, você pode compartilhar no WhatsApp, porque aí sim o seu trabalho foi revisado por pares. Né? Então, significa que um corpo de cientistas, né, especialistas, observou o seu resultado, né, os resultados obtidos ali naquela pesquisa, viu que está tudo bem, né, viu que os métodos que foram usados são adequados, né, a análise dos resultados deu tudo certinho, a pergunta, né, que vocês fizeram no começo é uma pergunta válida, então aí o artigo sim é publicado. Então o processo de produção científica, ele é um processo um pouco longo, né, e um pouco trabalhoso, porque ele não é simplesmente, o pássaro gosta daquela fruta. Não, é preciso fazer um experimento, preciso pegar esses resultados, e aí esses resultados vão ser analisados por outros revisores para ver se está tudo certinho. Estando tudo certinho, sai o artigo. Então, o fazer ciência, né, ele não é tão simples, né, quanto as pessoas imaginam aí fora, né? Então, existe um processo sistêmico, né, um processo controlado, tudo certinho para você fazer a produção de conhecimento científico. E por que eu estou trazendo, né, essas informações? Porque muitas vezes a gente acha que fazer ciência assim, você é especialista numa área, você falou, o que a pessoa falou é lei. Na verdade, não, para a pessoa chegar e falar alguma coisa, né, falar assim, eu publiquei tal artigo, tem todo esse processo por trás, inclusive o da publicação. Não é só o método científico, né? A gente passa por essa epopeia da publicação. Então, eu quis deixar isso bem claro, né? Trazer o que é ciência e como se publica a ciência para todas as pessoas, né, que vão assistir essa palestrinha, entender que não é um processo simples, nem é um processo que você tira assim da cartola. Né? Então, tem um processo que é regulado por outras pessoas. Beleza, então a gente já sabe o que é ciência. E aí eu vou perguntar para vocês, então, quem é que faz a ciência? Né? Quem são as pessoas por trás de fazer a ciência? E aí, né, vocês provavelmente já devem ter respondido assim, são cientistas que fazem a ciência, né? Coloquei essa gif maravilhosa da Rainha Rihanna aqui pra gente, virando os olhos para nós, porque óbvio que são cientistas, Bárbara. Mas eu queria perguntar para vocês, quem são os cientistas? Né? Então, quando a gente fala, né, em ciência e cientistas, o que vem na cabeça da gente quando a gente fala em ciência, né, em cientista? E aí, obviamente, né, estamos no século XXI, 2022, O que a gente faz quando a gente não sabe alguma coisa? A gente googla, né? Então, quando a gente googla cientistas, né, o que aparece para nós aqui são essas imagens, né? Primeiro a gente procurando no Google Imagens, né? O que aparece como cientistas, né? Então, normalmente são pessoas no laboratório, vestindo EPIs, né? Com jaleco, normalmente mexendo com vidrarias, né? Ou no microscópio. Ainda que agora a gente tenha uma visão mais diversificada de ciência, né? Que antigamente imaginávamos que eram homens mais velhos, acabou tudo espetado, agora a gente já tem uma visão, já está, né, se derrubando esse paradigma e temos uma visão mais diversa da ciência, mas mesmo assim ainda temos essa ideia do cientista, a pessoa no jaleco, presa no laboratório, mexendo com vidrarias e reagentes, e meu Deus do céu, será que é esse mesmo cientista? Bem, então eu convido a todos e todas, né, a vocês entrarem no Twitter, né? Eu sei que o Twitter é uma rede social com vários problemas, como todas as redes sociais, mas eu convido vocês, né, todos e todas, a buscar duas hashtags, né?
a hashtag eu pareco cientista, né? Eu pareço cientista, ou a hashtag I look like a scientist. Né? Então, no Twitter, né, existe um movimento, né, das pessoas que fazem ciência, publicam fotos de si, falam um pouquinho sobre o seu experimento para a gente conhecer quem são os cientistas, né, ao redor do mundo. Então, vocês vão ver que os cientistas, eles não são tão, assim, só jaleco e vidrarias. Existem cientistas, a maior parte dos cientistas, na verdade, se veste mais como normal, são pessoas totalmente normais, assim, não andam de jaleco para cima e para baixo, nem todo cientista trabalha no laboratório com vidraria. Então, eu convido todos e todas a fazer essa pesquisa no Twitter, né, para conhecer cientistas ao redor do mundo, inclusive, né, a hashtag brasileira, né, do Eu Pareço Cientista, que vocês vão conhecer bastante gente e ver que essas pessoas, assim, não andam de jaleco para cima e para baixo, nem andam com o cabelo espetado e tudo mais. São pessoas comuns, como eu e você, que fazem coisas cotidianas, né, coisas diárias, e não se parecem nada com um cientista maluco. Então, fica aqui o convite para vocês conhecerem quem são, né, como a gente pode desconstruir a ideia de um cientista. Beleza, mas aqui, então, a gente já confrontou, né, a nossa visão de cientista com o que a gente pode pesquisar na internet, né? Então, vamos definir o que é um cientista. Né? Então, quando a gente fala em pessoa que faz ciência, né, ou a cientista, a gente está falando de uma pessoa que usa um método científico para produzir conhecimento. Então, a pessoa vai seguir aquela receitinha de bolo que eu mostrei para vocês nos slides anteriores. Então, vai fazer uma observação, vai fazer uma pergunta, vai fazer uma hipótese, vai desenhar um experimento, vai fazer esse experimento, vai ter resultados, vai analisar esses resultados e vai fazer uma publicação científica. Perfeito. Esse daqui é um cientista, né? Este indivíduo, né, essa pessoa que usa o método científico é um cientista. Existe também, né, um outro adendo à definição de cientista, que é aquele que estuda ou é especialista em uma das divisões da ciência. Né? Então, a ciência em si, né, esse processo de produzir conhecimento, normalmente ele é dividido por produzir conhecimento em determinadas áreas, né, de estudo. Então, eu separei aqui essa caixinha aqui na lateral, que são as divisões de áreas de estudo da CAPES. Né? Então, quando vocês vão pleitear a bolsa de estudo, né, mestrado, doutorado, treinamento técnico, iniciação científica, vocês precisam entrar lá no site da CAPES, do CNPq, até da FAPESP, né, para poder pleitear a bolsa, vocês precisam escolher qual é a sua área de estudo. Então, aqui eu trouxe essa divisão de áreas de estudo, né, que é dividida pela CAPES CNPq. Então, ciências exatas da terra, biológicas, engenharia, ciências da saúde, agrárias, sociais aplicadas, humanas, linguística, letras e artes, são áreas da ciência, né? São áreas específicas da ciência, porque a ciência ela foca, né, em resolver problemas de algumas dessas áreas. Então, o cientista em si é aquela pessoa, né, que usa o método científico para produzir conhecimento em uma dessas áreas de especificidade, né? Lembrando que muitas delas se entrelaçam, né? Então, eu, por exemplo, sou zoóloga da parte de malacologia, não significa que eu não vou envolver, né, o meu trabalho com, às vezes, engenharia, ciências da terra, né, às vezes ciências humanas, às vezes existem moluscos, né, de importância comercial. Então, essas áreas de estudo, né, elas servem para nortear o pesquisador, mas ao mesmo tempo nortear a sua área de estudo, né, nortear a área de estudo do pesquisador, mas não significa que ela está presa numa caixinha, né, e que você não consegue sair dela. Na verdade, muitas vezes as áreas de estudo se entrelaçam e muito. Então, já conhecemos o que é um cientista, vamos dar uma olhada em alguns cientistas. Né? Então, eu trouxe aqui alguns cientistas famosos, né, muito conhecidos por nós, da biologia ou não, né? Então, eu trouxe aqui a Mary Anning, né, que é uma moça inglesa, trabalhou com paleontologia, né, descobriu, né, ela vendia fósseis, né, numa região lá da Inglaterra. Ela fez uma descoberta maravilhosa, né, dos ictiossauros. Trouxe Benjamin Franklin, né, que da América do Norte. Trouxe também Charles Darwin, né, não podia deixar de falar dele na nossa celebração do Darwin Day, né, que virou uma semana e está virando um mês, vamos celebrar fortemente, né, as descobertas dele. Né? Então, eu trouxe Mary Anning, Benjamin Franklin e Charles Darwin. E por que eu trouxe essas figuras tão ilustres, né, e tão conhecidas para nós, né, dentro da ciência em si? Porque essas pessoas, elas são consideradas cientistas cidadãos.
né? Então, agora vem a notícia bombástica do dia, né? Que Charles Darwin era um cientista cidadão cientista? Sim. Benjamin Franklin era um cidadão cientista? Sim. Mary Anning era uma cidadã cientista? Sim. Eles e mais tantos outros. Inclusive, né, Isaac Newton é considerado um cientista cidadão. Né? Antigamente, né, existia esse termo de gentleman scientists. Né? Os gentleman scientists, né, eles eram pessoas que não eram vinculadas a uma instituição de ensino ou não tinham treinamento formal para fazer ciência, mas fizeram ciência. E hashtag impactaram forte a humanidade, né? Não foi simplesmente uma descobertinha aqui ou outra ali, né? Então, são pessoas que não tiveram treinamento formal em ciências, ou às vezes até a formação, mas usavam o método científico e produziram conhecimento científico. A Mary Anning, por exemplo, ela não tinha formação em geologia, em biologia, inclusive, né, foi negada a entrada dela na Sociedade Geológica, né, da Inglaterra por muitos anos, apesar das descobertas que ela fazia. Qual era a profissão da Mary Anning? Ela vendia fósseis na praia, né? Existe até aquele trava-língua, né, da língua inglesa, she sells by the seashore, que é como se fosse uma homenagem, né, a Mary Anning. Benjamin Franklin, né, ele trabalhava como tipógrafo, né, ele não era cientista em tempo integral, então ele trabalhava como tipógrafo e revolucionário americano, né, norte-americano. E Charles Darwin, por exemplo, né, nasceu numa família bastante abastada, começou a fazer a faculdade de medicina, não gostou, foi para a faculdade, né, foi para os estudos, né, de clérigo, né, encontrou a pessoa que indicou ele para viajar no Beagle, para fazer a viagem lá do navio Beagle, né, e sem recebimento nenhum, ele foi como para fazer companhia, né, para o capitão, e impactou pra caramba, né? As 3 pessoas aqui consideradas cientistas cidadãos. Então, e tem tantos outros, né, que vocês podem encontrar na literatura. E aí, então, para a gente falar sobre cientista cidadão, a gente vai falar o que é ciência cidadã, né? Se existe o cientista cidadão, existe a ciência cidadã. Então, o que é ciência cidadã, né? Se Charles Darwin, né, fez ciência cidadã, quem somos nós, né, cidadãos, para não fazer, né, ciência cidadã? Então, o que é ciência cidadã? A ciência cidadã nada mais é do que a participação de indivíduos não treinados na produção de conhecimento científico. Então, por exemplo, normalmente, quando você faz uma graduação, dependendo da área da graduação que você vai fazer, você já entra em contato com metodologia científica, né? E quando você entra em contato com a metodologia científica, entende-se que você já está treinado, né, na produção de conhecimento científico. Eu sei que isso aqui é uma questão super problemática, super abrangente, né? Mas, enfim, a rigor, você fazer uma graduação já seria o suficiente para você ser treinado na produção de conhecimento científico. Mas, e se você não fizer uma graduação, mas você estudar pra caramba, você se interessa, você lê, você vai atrás, você não tem a graduação, mas você sabe produzir conhecimento científico? Como é que fica? Né? Então, a ciência cidadã, ela abrange pessoas que não têm interesse em fazer uma graduação, mas elas normalmente têm um interesse em alguma das áreas de estudo da ciência, né? Então, são pessoas que gostam de observar pássaros, têm um interesse pelo solo, gostam de fazer trilhas, gostam de se perguntar sobre o universo. Qualquer pessoa curiosa pode ser um cidadão cientista, porque mesmo que não tenha o treinamento na produção de conhecimento científico, pode ajudar na produção do conhecimento científico. E aí, como isso funciona? Né? Eu trouxe aqui 2 imagens, e todas as imagens que vocês estão vendo aqui, pessoal, que tem links, no final da apresentação eu vou deixar um QR Code com referências, vocês podem acessar, e todas elas são textos de projetos de ciência cidadã. Então, vamos lá. Quando a gente fala em ciência cidadã, a gente vai pensar num termo, né, criado por Alan Irving, né, em 1995, né, ele tem um livro que fala sobre ciência cidadã, e ele fala, né, nesse livro, né, ele traz 2 premissas, né, que a ciência ela deve ser responsiva às necessidades e preocupações dos cidadãos. Né? Então, quando a gente fala em ciência, a gente não pode pensar na produção de conhecimento que não vá impactar a sociedade em si. Né? Isso me lembra muito
uma discussão que eu vi uma vez na internet, que era um experimento que estava sendo feito numa universidade lá nos Estados Unidos. As pessoas, os cientistas colocaram camarões andando numa esteira. E os camarões ficavam embaixo d'água e tinha uma esteira. E os camarões tinham que correr na esteira o tempo todo. E aí, nesses submundos da internet, né, Reddit e tudo mais, fizeram uma pergunta, eles falaram assim, vocês estão gastando dinheiro dos impostos americanos, papapá, por que vocês estão fazendo os camarões correrem na esteira, papapá? E aí uma pessoa pegou e falou assim, esse experimento ele é feito porque com as mudanças climáticas, existe uma previsão da diminuição da velocidade da corrente do Golfo, né, que é a corrente lá que pega a região do Caribe e tudo mais. Com a diminuição da velocidade da corrente do Golfo, os camarões teriam que se locomover, se mexer, né, correr, se locomover mais do que ser levado pela corrente. E esse experimento, né, foi feito para ver quanto o camarão conseguia produzir, né, conseguiria se reproduzir, mediante ele ter que fazer esse esforço físico. Bem dito e feito, acho que uns 3, 4 anos atrás apareceu uma notícia de que a corrente do Golfo, né, tá diminuindo a velocidade, e aí isso vai impactar diretamente na produção do camarão. Então, quando a gente faz ciência, a gente precisa pensar que ela precisa fazer sentido também para as pessoas que pagam os impostos, né, para a ciência acontecer. E também, o Alan Irving, né, ele comenta que os cidadãos podem contribuir, né, e podem produzir conhecimento científico confiável. Né? Então, sim, os cidadãos podem sim produzir conhecimento científico. Né? Então, não existe essa barreira, né, ciência, né, academia e público. Não pode existir essa fusão e realmente as novidades que estão chegando aqui hoje, né, no século XXI, estão provando que a participação popular na ciência pode ser cada vez maior. E aí eu trouxe alguns exemplos, né? O Alan Irving trabalha na Universidade de Copenhague, né? Então aqui tem o link, depois vocês podem acessar nas referências, se quiserem conhecer o currículo dele, o livro que ele escreveu é bem legal. E aí então eu trouxe aqui um exemplo para vocês, né? Trouxe uma tabelinha retirada do Rede Brasileira de Ciência Cidadã, que é um grupo de pesquisadores, né, de várias universidades do Brasil, que tem projetos de ciência cidadã, eles estudam ciência cidadã e é muito legal. Né? Então, e eles mostram, né, eles trouxeram nessa tabelinha os tipos de projetos, né? Então, projetos contributivos, colaborativos e co-criativos, em que momento desse processo o público, né, as pessoas leigas na produção de conhecimento científico podem atuar. Então, eu trouxe aqui para vocês, eu separei para vocês o que seria o momento da pergunta, o momento da hipótese, o momento do experimento, o momento da análise de resultados e o momento da conclusão, né? E aqui, só para mostrar para vocês que a ciência cidadã ela pode participar em todos os momentos, né, da produção do conhecimento, desde a definição da pergunta, né, desde o desenvolvimento da hipótese, a planejar um experimento, analisar os resultados e a chegar numa conclusão. Né? Então, a ciência cidadã, dependendo do tipo de projeto que é montado, né, na universidade, né, nos grupos de pesquisa, ou até mesmo entre as pessoas de uma sociedade, né, de uma comunidade, o público em geral, né, o público não treinado em ciência pode participar em vários momentos. Né? E cada vez mais está se abrindo a oportunidade para o público participar desses projetos, o que é uma coisa bem legal. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, que o público não treinado, né, em ciência, pode participar em vários momentos da produção do conhecimento científico, desde o início, né, da pergunta até o momento da conclusão. E aqui, também na divulgação dos resultados, e também esse final, discussão de resultados e novos questionamentos, porque a ciência é assim, pessoal, responde uma pergunta e aparecem mais 50. É natural que isso aconteça. E aí o público pode ter, a participação do público engaja, né, nesse surgimento de novas perguntas e novas pesquisas. Então, para vocês terem uma ideia de como a participação popular ela pode acontecer. Né? Hoje em dia, a gente está vendo derrubar essa parede entre ciência e a comunidade, né? Então, para vocês terem uma ideia de como a comunidade não treinada na produção de conhecimento científico pode atuar na produção de conhecimento científico.
Então, é bem interessante, é bem impactante. E aí, então, eu trouxe para vocês alguns exemplos de ciência cidadã. Todos os exemplos têm um QR Code aqui que vocês podem escanear com o celular e vocês vão ser mandados ou mandadas diretamente para a página do projeto. Mas mais para o final eu tenho uma lista com vários projetos que vocês podem acessar. Enfim, o primeiro deles é o Foldit, né? O Foldit é um projeto da Washington University Center for Game Science, né? Que é um instituto que como se fosse criasse games, né, voltados para a ciência cidadã. E esse game, né, o Foldit, ele refere-se a enovelamento de proteínas, né? Então, as proteínas são moléculas orgânicas todas enroladinhas, bonitinhas, né, enoveladas, porque elas são formadas por centenas de aminoácidos e essas centenas de aminoácidos, se ficassem lineares, né, seriam como se fosse uma corda, assim, esticada. E para ela caber, né, para ela fazer o fit, né, dela, fit bioquímico dela, ela se enrola todinha para ela funcionar, ter os sítios de ativos e tudo mais, né, onde se encaixam as substâncias. E o enovelamento de proteínas é uma coisa bem interessante, porque as proteínas elas podem se enovelar de várias maneiras e mudar suas funções. E aí, então, existe esse game, né, que você vai ajudar a enovelar proteínas, né, enrolar proteínas, para ajudar os cientistas a entender como as proteínas se enrolam. Então, é um jogo bem legal, eu joguei por um tempinho. Eu parei de jogar porque você precisa instalar no computador, meu computador, coitado, tá assim, quase morrendo. Enfim, mas é um jogo bem divertido, e os dados que vocês obtêm, né, conforme vocês vão jogando, é útil para os cientistas, né, para os bioquímicos que trabalham com enrolamento de proteínas. Então, aqui tem essa imagem maravilhosa de como é uma proteína enrolada, né? Então, existem vários fatores que influenciam no enrolamento da proteína, e aí você, como jogador, ajuda a identificar esses fatores e fatalmente entender como essas proteínas são enroladas. Outro projeto bem legal é o Galaxy Zoo, né? O Galaxy Zoo ele faz parte dessa Zoo Universe, né? Que é como se fosse um repositório de projetos de ciência cidadã, tem coisas muito legais lá. E o Galaxy Zoo é um projeto que já está 97% pronto, né? Falta pouquinho para ele terminar. São fotos, eu acho que são acho que passa de 1 milhão de fotos de galáxias tiradas por vários telescópios de diversas instituições ao redor do mundo. E aí você, indivíduo, pode classificar a imagem das galáxias. Então, quando você entra nesse site, né, nesse projeto, você faz um pequeno treinamento de 10 minutos, né, com o Galaxy Zoo, mesmo ele faz o treinamento com você, como se fosse um jogo de perguntas e respostas, que esse é o treinamento. Assim que você terminou o treinamento, você está pronto e pronta para classificar galáxias. Então, você tem que classificar de acordo com a forma, de acordo com a cor, de acordo com a posição. Então, é basicamente isso, ajudar a catalogar galáxias. Então, às vezes você chega assim de um dia de trabalho, está cansado, vai se jogar no sofá, em vez de você ficar vendo o Instagram e vendo a vida das outras pessoas, você pode entrar no Galaxy Zoo e classificar, sei lá, faz uma meta, 10 galáxias por dia. E sem contar que quando você entra no Galaxy Zoo, a primeira frase que tem na chamada, né, é assim, o que você vai ver, poucas pessoas viram, porque provavelmente você vai ver fotos que foram tiradas pelo telescópio e já entraram para o banco de dados. Então, talvez você vai ser a primeira pessoa a olhar aquela imagem, classificar aquela imagem. Então, é muito louco, assim, dá uma sensação muito legal. Galaxy Zoo eu participei por um tempo também, classifiquei algumas galáxias, e é super legal. Então, esse é um dos projetos de ciência cidadã que está aí ajudando diversas instituições que trabalham com pesquisa astronômica. Nós temos também os Guardiões da Chapada. Então, aqui, o Galaxy Zoo e o Foldit, você pode fazer de casa. O Guardiões da Chapada, ele já é uma parceria, né, entre a Universidade Federal da Bahia e o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, caso você visite, né, a Chapada Diamantina. Então, aqui já não dá para fazer tanto de casa, né? Mas se você for dar um rolê lá pela Chapada Diamantina, vocês podem participar desse projeto. Então, o Guardiões da Chapada, né, ele é um projeto que visa entender a relação entre plantas e polinizadores, em especial da Chapada Diamantina. Então, eles têm um site, eles têm um site próprio, eles têm o Facebook deles, e acho que tem o Instagram também. E lá eles deixam as instruções de como você pode participar. Então, você está lá na Chapada Diamantina,
viu um polinizador numa planta, pode fotografar e aí você manda a foto. Você tem que usar o aplicativo deles, né? E adicionar as fotos nesse aplicativo. Então, pronto, você participou do Guardiões da Chapada e está ajudando esse grupo de pesquisa a entender melhor como funciona a relação planta e polinizador lá na Chapada. Então, olha só que legal. Eles também têm ações nas escolas, né? Eles levam os insetários para as crianças verem e se interessarem, né? Então, é um projeto bem legal, mas isso aí não dá para fazer de casa, né? E aí você precisa ir para a Chapada Diamantina. Nossa, que sacrifício ir para a Chapada Diamantina tirar fotografias, né? Nossa senhora, faria super. Então, esse é um dos exemplos. Outro exemplo, né, de ciência cidadã, né, como a ciência cidadã pode ajudar na conservação das borboletas ameaçadas de extinção do Brasil, né, que é um projeto do Laboratório de Ecologia e Sistemática de Borboletas da Unicamp. Esse é um projeto bem legal, que eu sigo lá no Facebook, vai fazer um tempo já, o objetivo desse projeto é ajudar a mapear a ocorrência de espécies de borboleta em perigo de extinção. Então, eles têm esses cartazes, você viu essa borboleta com as imagens, né, um pouquinho de informações sobre elas, e um contato. Caso você viu essa borboleta, né, entre em contato tem o e-mail e tem o Facebook. Então, é uma iniciativa para tentar mapear a ocorrência dessas borboletas. Então, aqui você não usa o aplicativo, você não precisa ter o aplicativo no celular, você só precisa ter o contato, né, do pesquisador ou às vezes do projeto. E aí, eu infelizmente nunca vi nenhuma borboleta em perigo de extinção. Infelizmente não. Mas é um projeto que eu sigo já vai fazer um tempinho, porque a gente nunca sabe quando uma espécie pode aparecer no nosso quintal, né? E às vezes também a gente nem sabe que espécies que ocorrem no nosso quintal. E às vezes você fazer parte de um projeto de ciência cidadã, às vezes até entrar numa página de identificação de insetos já é o suficiente para abrir sua cabeça para um mundo completamente novo, né? Então, eu acho esse projeto muito legal, é um dos que eu adoro ver, tanto para conhecer as espécies e também ficar mais consciente, né? Prestar mais atenção nas espécies que ocorrem no meu próprio quintal. Nós temos também um outro exemplo, que é o Penguin Watch. O Penguin Watch é um dos meus projetos favoritos, porque ele é de um pesquisador lá da Oxford University, e eles trabalham com a identificação de colônias de pinguins, né? Na região do hemisfério sul, né, do Polo Sul, e são câmeras que ficam tiraram fotos de várias colônias de pinguins, e aí os pesquisadores precisam de ajuda dos cidadãos, né, para identificar nas fotos o que é pinguim, o que é ovo, o que é ninho, né? Porque eles querem nesse projeto, eles querem identificar quais são as colônias de pinguins, quais são as espécies de pinguins, se a gente consegue ver os hábitos, né, desses pinguins, então ver o ninho, ver o ovo, ver os tiques, né, que são os filhotinhos, ver alguma possível ameaça, né? Então, quando você entra no Penguin Watch, você passa por um breve treinamento, então eles vão te mostrar quais são as espécies de pinguim, como você identifica um ninho, como você identifica um ovo, como você identifica um filhote de as espécies de pinguim, como eles fazem testes com você para você ver se isso aqui é uma pedra ou é um filhote de pinguim. E aí, quando você faz o treinamento, que nem no Galaxy Zoo, isso também faz parte do Zoo Universe, né? Você está pronto ou pronta para começar o trabalho. Esse projeto está quase em 60% e é muito divertido, gente. As fotos dos pinguins são sensacionais. Aqui, essa foto, né, que tem aqui para vocês é um exemplo das fotos que você vai encontrar lá no site. É muito divertido, gente. É um dos projetos também que eu participava. Assim, eu participo assim, intermitentemente. Às vezes eu vou, às vezes eu não vou. Né? Então, mas tem gente que pega pesado, assim, no Ciência Cidadã. Então, vocês vão encontrar vários exemplos na internet de descobertas e tudo mais. E o Penguin Watch é muito divertido, principalmente porque é uma maneira de você ir visitar pinguins sem passar frio e nem sentir o fedorzinho deles, né? Porque as colônias são bem cheirosinhas. Então, para vocês ajudarem a conhecer, a entender os pinguins sem sair do conforto do celular, no celular. Então, o Penguin Watch é bem legal. E aí eu trouxe também o último exemplo, né, que eu trago para vocês, talvez é um dos mais, como se diz, maiores projetos de ciência cidadã, que é o iNaturalist, né, que é um projeto criado pela California Academy of Science e a National Geographic Society, né, onde existe um banco de dados online, né, onde pessoas podem fazer o upload de fotos de espécies animais, vegetais, fungos, bactérias, né, os microbiotas, né, que a gente consegue visíveis e possivelmente invisíveis ainda
só podem ser vistas através de microscópio. Então, é um repositório online onde você coloca, né, fotos, uma possível identificação e a localização daquele ser, né? E aí, a proposta, né, desse projeto de ciência cidadã é criar uma rede online, né, de naturalistas para criar esse banco de dados de distribuição de espécies ao redor do mundo. Então, o iNaturalist é um dos projetos mais ambiciosos que eu conheço, assim, acho que é muito legal, porque você mistura lá especialistas, você vê os maiores especialistas dos maiores grupos de biodiversidade estão lá, e ao mesmo tempo você tem, tipo assim, pessoas comuns, sei lá, como minha mãe, meu irmão, meus amigos, postando fotos dos encontros que eles tiveram com animais em vários lugares, animais e plantas, né, e outros organismos vivos, e faz o upload, né, nesse repositório. E aí, se você sabe a identificação, você coloca. Se você não sabe, tem um especialista que vai lá e identifica. Então, é muito legal. É um projeto, assim, extremamente... Eu falo ambicioso, mas não no sentido ruim da palavra, mas sim porque é uma integração, assim, intensa, né, entre pesquisadores e não pesquisadores, né, entusiastas do mundo natural. Então, o iNaturalist é um projeto muito, muito, muito legal para quem gosta de observar animais ou plantas. Eu, por exemplo, eu trabalho com malacologia, mas eu amo fotografar ave, gente. Então, normalmente, Wikiaves, né, o iNaturalist são projetos onde eu uploado as minhas fotos. Então, é bem legal. Então, esses são exemplos, né, de projetos de ciência cidadã. E aí, então, resumindo, né, a ciência cidadã, ela tem algumas premissas, né? Então, ela tem algumas ideologias, né? Tem algumas regras que regem a ciência cidadã. Em primeiro lugar, todos podem participar, e a Rihanna maravilhosa aqui mostrando, né, que todo mundo pode participar. Tendo interesse, pode participar. Outra coisa, a coleta de dados, né, no projeto de ciência cidadã tem que ser padronizado, porque se cada um coletar os dados de uma maneira, no final das contas, os dados não são padronizados, eles não são comparáveis. Então, normalmente, os projetos de ciência cidadã, eles têm treinamentos, né? Então, normalmente são treinamentos rapidinhos. Quando você entra no projeto, ele já explica, você tem que tirar foto assim, você tem que ver as galáxias assim, você tem que ver os pinguins assim, é bem rapidinho, coisa só para padronizar os dados, né? E esses dados, eles vão auxiliar cientistas, né, a chegarem a conclusões. Então, os cientistas são aquelas pessoas que trabalham com ciência, né, produzem conhecimento científico, e aí eles vão utilizar esses dados, né, para chegar a conclusões que vão responder perguntas. Né? Então, e essa coleta de dados, tanto por cientista quanto por voluntários, ela fica acessível para ambas comunidades. Então, no iNaturalist, por exemplo, você consegue ver os resultados de outras pessoas, no Penguin Watch você consegue ver outras fotos, você às vezes consegue até corrigir fotos, você pode passar por uma segunda análise. Então, é um processo colaborativo entre pessoas treinadas na produção de conhecimento científico e pessoas não treinadas que têm interesse em alguma área. E aí a coleta de dados tem que ser padronizada para a gente conseguir, para a gente ter certeza que esses dados foram coletados da mesma maneira, né? E esses dados ficam acessíveis para ambas as comunidades. Então, tanto as pessoas treinadas e não treinadas com ciência podem entrar observar esses dados. Então, essas aqui são as regrinhas de ouro para fazer ciência cidadã. Então, quais são os desafios que a ciência cidadã enfrenta hoje, né? Primeiro, o financiamento para as pesquisas. Né? A ciência cidadã, ela ajuda muito, muito, muito os laboratórios a economizar com saídas de campo e coleta de dados. Então, eu tenho um artigo que eu trouxe para vocês, né, que vai aparecer mais para frente, sobre observação de ursos negros, né, que o artigo comenta que a diminuição nos gastos com coleta de dados foi de 87%. Assim, então, os pesquisadores conseguiram economizar muito na questão de gastos com coleta de dados. Porém, existem outros gastos, né, que precisam ser cobertos, como os equipamentos, as próprias bolsas dos cientistas, né? E a gente, aqui no Brasil, por exemplo, a gente está vivendo um momento de corte, né? E aí, normalmente, esses projetos de ciência cidadã precisam de financiamento para um cientista continuar esse projeto. Então, um dos maiores desafios que a ciência cidadã enfrenta, não só no Brasil, mas no planeta todo, é a questão do financiamento. Né? Existe também um problema de divulgação entre a população, então... eu não vou ficar surpresa
Se vocês falarem assim, eu nunca tinha ouvido falar desse projeto, nossa, não sabia que eu poderia catalogar galáxias, nossa, não sabia que eu podia ver pinguins da minha casa, nossa, não sabia que aquelas fotos que eu tirei na minha viagem para Bertioga podiam fazer parte de um projeto de ciência cidadã, porque não existe muita divulgação para a população e entre a população mesmo. Então, a gente já padece dessa questão da divulgação. E, por último, né, a gente tem um momento no planeta que a gente vê um pouquinho da desvalorização da ciência. Né? Isso é uma questão bastante complexa que a gente tem vivido, né? E, às vezes, os projetos de ciência cidadã, às vezes, não chegam na população por questões de comunicação e, às vezes, existe mesmo um descrédito da ciência. Ou então, às vezes, nossa, eles estão pedindo para o público coletar dados, essa ciência não é... essa pesquisa não é válida. Muito pelo contrário, ciência aquele conhecimento produzido vai ser muito bem construído, né? Então, vamos lá. E quais são os benefícios, né? Se tem desafios, né? Tem benefícios, obviamente, porque a ciência cidadã está crescendo cada vez mais, inclusive nessa época de pandemia, né? Como as pessoas ficaram isoladas dentro de casa, a gente fatalmente procura coisas para fazer, né? E eu não vou ficar procurando coisas para fazer, tipo, tirar pó da minha casa e ficar limpando minha casa toda hora. Não, eu quero procurar coisas legais. E aí, muitas pessoas caíram nos projetos de ciência cidadã. Então, o que a ciência cidadã traz de bom, né? Quais são os benefícios? Em primeiro lugar, ela aumenta a quantidade de dados analisados nas pesquisas científicas, né? Então, antes, o cientista poderia analisar uma quantidade limitada de dados, porque ele, quer queira, quer não, ele tem determinado financiamento, ele tem determinado tempo para coletar aqueles dados. Então, com a ajuda do público, agora você tem uma quantidade de dados gigantesca, né? Muito maior do que aquilo que você poderia prever, né? Desculpa aqui, gente. Uma quantidade muito maior de dados que você imaginaria ter. Né? Então, por exemplo, antes eu só conseguiria coletar aqui na costa brasileira, agora eu tenho uma rede de pessoas que coletam no mundo todo. Segundo, melhora o letramento científico da comunidade não científica, né? Não cientista, na verdade. Então, as pessoas, quando entram em contato com a ciência cidadã, normalmente elas ficam mais curiosas, assim, nossa, mas esses dados vão servir para quê? Como vocês vão usar esses dados? Como os meus dados podem ser importantes? Ou então, as pessoas começam até a se interessar mais pelo processo de produção de conhecimento científico. Então, é um processo que traz uma consciência para as pessoas não cientistas, né, sobre o processo de produção de conhecimento da ciência. Existe também o aumento de interesse da comunidade pelo mundo ao seu redor. Né? Então, tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, pessoal, são dados publicados em artigos, tá? Não estou tirando da minha cabeça, não, tá? Isso aqui são dados que eu tirei de pesquisa que eu fiz para fazer essa apresentação. Então, normalmente as pessoas que participam de projetos de ciência cidadã, né, as pessoas desenvolvem interesse maior pelo mundo ao seu redor. Os insetos no seu quintal, as plantas no seu quintal, de onde vem a minha comida, como está a qualidade do ar que eu respiro, quais são os rios que tem perto da minha casa. Então, começa a aumentar essa consciência ambiental, né, de que você também é um produtor de dados científicos, você pode ajudar, e o mundo ao seu redor é um laboratório. Né? Então, as pessoas ficam mais animadas, assim, ficam mais interessadas no mundo ao seu redor. Bem, estreita o laço entre centros de pesquisa e comunidade. Então, como a gente sabe, né, normalmente os cientistas estão lá fechados na universidade, nos centros de pesquisa, e a população fica aqui fora, não sabendo o que está rolando nos laboratórios, né? E aí, quando vem as novidades, o pessoal fica, meu Deus, o que é isso? Começa essas polêmicas. E aí, quando você tem esses processos, né, de estreitamento de laços entre a comunidade científica e a comunidade não cientistas, né, de pessoas não treinadas a usar o conhecimento científico, as pessoas se interessam mais por como a ciência funciona, fatalmente elas entendem que aquilo que está sendo feito, ou o resultado daquilo, não é um experimento, não é uma coisa tirada do nada, né? Existe uma pesquisa feita por trás daquilo. Então, e as pessoas começam a dar mais credibilidade para a ciência e vice-versa. As universidades começam a abrir mais oportunidade para as pessoas participarem de pesquisa. Então, é uma via de duas mãos onde todo mundo sai ganhando. Bem, a ciência cidadã também auxilia na criação de políticas públicas, nas políticas de preservação. Então, muitas vezes, né, existem alguns resultados, principalmente voltados para análise de qualidade de águas de rios, que causaram impactos locais, assim, que as pessoas prestaram atenção
naquele ambiente perto da casa dela e pressionou por políticas públicas para melhorar as questões ambientais relacionadas àquilo. Então, quando a pessoa, né, quando o indivíduo da comunidade, né, da sociedade entende o problema, ele vai pressionar por mudanças. Então, auxilia nessa criação de políticas públicas de preservação das espécies e do ambiente em si. E também auxilia na criação e manutenção de linhas de pesquisa. Então, muitas vezes o pesquisador que está no laboratório, ele não tem a vivência que a pessoa que está em campo, né, que convive lá naquela comunidade tem. Então, quando os dois se juntam para resolver um problema em comum, é muito comum que as pessoas daquela comunidade tragam problemas que antes o pesquisador não tinha visto, né? E aí pode fortalecer as linhas de pesquisa que já estão em andamento, assim como auxiliar na criação de novas linhas. Então, a ciência cidadã traz muitos benefícios para a ciência e para a comunidade, né? Eu costumo brincar que é a conjunção perfeita, né? Porque eu acho que a ciência ela está aí para melhorar a vida das pessoas, e as pessoas precisam manifestar o que precisa ser melhorado. E a ciência cidadã está aí para ajudar, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, rapidinho, né, algumas grandes descobertas recentes da ciência cidadã. Então, a ciência cidadã, pessoal, traz muitas descobertas no que se refere à astronomia. Porque existem vários projetos de ciência cidadã que você pode mapear o céu. Gente, são muitos mesmo. E aqui eu trouxe para vocês alguns resultados do SET, né, que é um instituto de pesquisa que tem a sua parte de ciência cidadã, e aqui, né, são os resultados que eles obtiveram em 2021. Tá? Então, com relação a asteroides, a descobrimento de exoplanetas, né, a descobrimento, né, de situação de defesa planetária, isso é, possíveis objetos que podem colidir com a Terra, né, e aqui também eles trouxeram aqui números com relação às observações. Então, são muitas, assim, na astronomia, né, eles trazem muitas descobertas. Então, por exemplo, aqui na questão de asteroides, né, então 395 Asteroid Occultation Observations. Então, tipo, são coisas que os cientistas, só os cientistas não conseguiriam observar. Com a ajuda do público, né, eles conseguiram ampliar esse número de descobertas, né? Então, esse daqui, ó, no 290 Near Earth Asteroid Observations. Então, 290 observações de asteroides próximos da Terra. Então, olha só que legal, né? Se fosse um ou dois cientistas fazendo esse processo de observação, conseguiria chegar nesse número. Quanto mais pessoas, né, quanto mais olhos a gente tem voltado para uma questão, maiores são os dados que a gente obtém, né? Então, aqui são algumas dos achievements, né, dos descobertas de ciência cidadã na astronomia. Tem também uma espécie nova descoberta, né, com base na ciência cidadã, que é um molusquinho terrestre, né, o Craspedotrops greta thunbergi, né, que é um molusco terrestre que foi descoberto, né, por uma campanha de ciência cidadã. Eles fazem expedições com cientistas e pessoas não cientistas, e normalmente eles exploram locais, assim, florestas, cavernas, praias, e vão com essas pessoas não cientistas coletar os organismos vivos, e aí o que eles coletam, né, eles veem o que é novo para a ciência e o que não é, e fazem a descrição dessa espécie. Então, o público, né, que participou dessa expedição resolveu homenagear, né, a Greta Thunberg nesse pequeno molusco terrestre. Então, é bem legal. É um projeto de ciência cidadã que está descobrindo novas espécies. Então, eu trouxe duas referências aí, depois vocês podem acessar para ver o artigo, né, da descoberta e um videozinho explicando a descoberta. Existe também alguns projetos de ciência cidadã relacionados à qualidade ambiental das cidades. Então, aqui é um projeto de ciência cidadã com relação à qualidade do ar. Então, os cientistas, eles por si só não conseguiriam colocar tantas estações pela cidade, né? Então, o que eles fizeram? Eles convocaram pessoas que, se essas pessoas poderiam colocar mini estações em suas casas para conseguir, né, uma análise mais ampla da qualidade do ar. E muitas pessoas se voluntariaram para colocar as mini estações, e aí, então, esses cientistas conseguem ter um panorama maior sobre a qualidade do ar em determinada região. Então, eu coloquei a referência aqui embaixo, né, que vocês podem acessar depois, tentar explicando bonitinho, assim, porque normalmente a gente tem estações espalhadas pela cidade, mas quando a gente tem mais estações, a gente consegue ter uma ideia melhor de como essa qualidade flutua dentro dos centros urbanos, né? Então, esse projeto trouxe
trouxe à luz da ciência esse panorama mais claro. E também, se eu não estiver enganado, nesse artigo comenta sobre as pessoas ficarem mais atentas e preocupadas sobre políticas públicas com relação à qualidade do ar na cidade, no local onde elas moram. Então, foi um projeto que teve um impacto não só na coleta de dados, mas também na questão das pessoas entenderem melhor o meio onde elas vivem. E aí também trouxe esse resultado, que é um projeto de ciência cidadã com relação à ocorrência de ursos negros, o que eu tinha comentado em alguns slides anteriores, né? É o projeto do, se eu não estiver enganada, Ice Mammals, né? Que é o nome do projeto, onde as pessoas nessa região podem fotografar os animais, podem comentar que viram os animais de acordo, assim, fazendo trilhas ou assim, andando no lugar, viu o urso, pode avisar, ou então com a instalação das câmeras de armadilha, né, que são as camera traps que tiram foto quando o animal passa. Então, esse projeto, ele multiplicou a quantidade de dados com relação ao avistamento dos ursos, né, e melhorou a qualidade dos dados que os cientistas tinham, né. Então, antes, às vezes, era só com as camera traps, agora eles têm o apoio da população, que às vezes está fazendo trilha no lugar, viu o urso, às vezes o urso está na cidade. Então, praticamente aumentou a quantidade de dados obtidos, né, com relação à flutuação da população de ursos negros numa determinada região. E foi nesse artigo que eles comentam sobre a diminuição nos custos de coleta de dados. Então, é bem interessante que o projeto de ciência cidadã começou sem nenhuma ambição, assim, vamos ver como é que funciona. E, de repente, você tem essa quantidade enorme de dados para analisar. E aí, por fim, então, eu separei aqui algumas listas de material para quem tem interesse em participar, né? Então, nesses QR Codes, se vocês... não sei se vai conseguir por causa do Google Drive aqui, mas acho que consegue, qualquer coisa. Eu vou deixar meu e-mail no final, vocês entrem em contato comigo. São listas de projetos de ciência cidadã pelo mundo e no Brasil. Então, aqui pelo mundo é uma lista que tem na Wikipedia, né? Com relação aos projetos que estão em andamento e que já terminaram. Então, se vocês escanearem, vocês vão chegar lá nessa lista. E vocês podem escolher, eles são separados de acordo com o tipo de projeto, se é astronomia, diversidade, né, questões ambientais e qual país que que ele está relacionado. E existem também projetos aqui no Brasil. Então, se vocês escanearem aqui, vocês vão direto para um site onde o pessoal, né, é um site do governo que organiza, né, essas propostas de ciência cidadã aqui no Brasil. Inclusive, né, o Guardiões da Chapada e o da Ciência Cidadã das Borboletas. Então, para quem ficou interessado em participar, estão aí, né, os projetos. E aí, então, aqui eu deixo para vocês as referências dessa pesquisa, né? Então, todas as imagens e dados que eu trouxe para vocês estão organizados, né, nessas referências. Então, vocês podem escanear e vocês vão ser mandados para um Google Docs, onde vocês vão encontrar as referências para essa palestra, assim como material extra. Então, para quem quiser ler sobre ciência cidadã, tá todo o material aí para vocês se esbaldarem e conhecerem outros projetos e, quem sabe, se animar a participar de um projeto de ciência cidadã. Então, eu encerro aqui, né, a minha fala sobre ciência cidadã. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se inspirado, né, para participar de algum projeto. Deixo aqui o meu contato, caso vocês queiram comentar alguma coisa, o QR Code não está funcionando, você pode mandar para mim. Atendo vocês com muito prazer, trocar ideias sobre ciência cidadã. E agradeço novamente a Márcia e a Beatriz pelo convite, pela oportunidade de estar aqui divulgando um pouquinho de ciência com vocês. E vamos lá, né, pessoal, bora participar dos projetos de ciência cidadã e ajudar na produção de conhecimento científico do nosso sofá, né, gente? Chegar lá e ficar vendo os pinguinzinhos, assim, scrollando os pinguinzinhos, e a gente está fazendo um bem aí para o conhecimento científico. Então é isso, agradecer a oportunidade e desejar muito sucesso para vocês que querem topar com vocês aí nos projetos de ciência cidadã. Então é isso, gente. Muito obrigada. Muito bom, Bárbara. Muito legal. Aprendi várias coisas que eu ainda não sabia. Eu acho até que eu já participei de algum projeto de ciência cidadã, já fiz alguma dessas coisas. Eu me lembro que faz bastante tempo que a gente ficava observando o céu e mandando... Eram projetos de astronomia que são bastante comuns, né?
Eu te agradeço muito, foi muito legal, já abri os QR Codes aqui, já dei uma olhadinha enquanto você estava aí no final, muito bacana, e eu te agradeço bastante essa sua participação, porque de fato foi uma coisa nova, a gente nunca tinha feito uma palestra sobre essa temática, né? Eu acho que vai ser muito, muito útil e as pessoas vão gostar muito. E você também é muito didática, muito obrigada. E para o público que participou da nossa Semana Darwin, do nosso Darwin Day, que agora virou uma semana, um mês, e às vezes é até um ano, né? Que a gente já teve o ano inteiro sobre Darwin, né? Fiquem ligados nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, no Instagram, no Facebook, a gente sempre tem novidades, sempre tem alguma coisa rolando, e todas as palestras dessa Semana Darwin vão ficar no nosso canal do YouTube, tá? Eu queria me despedir de todos e todas aqui, agradecer a presença de todo mundo nesse Darwin Day de 2022, que teve a participação das mais diferentes pessoas, com os mais diferentes tipos de assuntos e temas, teve até origami de dinossauro, que foi uma delícia, teve pintura de colorir imagens, essa vai ser a surpresinha que a gente vai colocar hoje, no final do dia, para encerrar o nosso Darwin Day. Então, eu agradeço a Bárbara, agradeço a todos os convidados que participaram das nossas atividades, e espero ver todo mundo no próximo ano, tá bom? Muito obrigada, gente, muito obrigada, Bárbara, e até a próxima. Tchau!